Evangelho de Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 25, Jesus diz assim: Naquele tempo disse Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olá, seja muito bem-vindo ao canal A Imagem de Deus. Meu nome é Marlos Cael, sou filho de Deus, chamado por Ele para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra da verdade. Quero conversar com você hoje sobre um grande mistério do Reino dos Céus. Se você entender esse mistério, você conseguirá entrar no Reino dos Céus e desfrutar do Reino dos Céus. Se você não entender esse mistério, você fica de fora, você não entra, você não desfruta. Jesus está falando aqui que o seu Pai, o Deus Criador do universo, o Deus que criou o homem e tudo o que existe no universo, Ele ocultou coisas e revelou coisas, ocultou de alguns e revelou a outros. Jesus está dizendo que Deus, por sua própria soberania e decisão e escolha, Ele revela seus mistérios, seu reino, sua salvação, sua glória a algumas pessoas, enquanto outras ficam de fora, não entendem, não compreendem, não aceitam. E Jesus ensina aqui quem é que são aqueles a quem Deus se revela, a quem Deus abre as portas do seu reino. E quem é que são aqueles que ficam de fora? Quem é que são aqueles que não entram no reino de Deus? Permanecem em trevas, permanecem em seus pecados, permanecem mortos e separados de Deus e com destino à sua condenação eterna. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos. Queridos, nós estamos ouvindo o Filho de Deus. Nós precisamos entender, como homens que somos, diante de quem nós estamos. Você não está diante de um homem, você não está diante de um presidente da república de determinado país, você não está nem mesmo diante de um anjo, diante de um arcanjo, diante de um querubim, de um ser celestial poderoso. Você está diante do próprio Deus. Ao ouvir as palavras de Jesus, Jesus falou: o Pai que está em mim é quem faz as obras.
as palavras que eu vos digo, eu não as digo de mim mesmo. O Pai me deu um mandamento sobre o que eu hei de dizer e sobre o que eu hei de falar. Então, quando você está ouvindo Jesus, você não pode ser sábio e entendido aos seus próprios olhos. É isso o que Jesus está falando aqui. Muitas vezes você vai pregar o Evangelho para alguém, você vai falar: cara, você é pecador. Todos nós somos pecadores, todos nós nascemos de Adão, uma raça caída, uma raça separada de Deus pelos seus pecados, uma raça condenada. Você precisa de Jesus Cristo, você precisa ouvir o Evangelho, você precisa se arrepender do seu pecado e entregar a sua vida para Jesus. E essas pessoas imediatamente elas falam: não, eu já tenho a minha religião, eu me relaciono com Deus, eu já faço as minhas orações, eu já pratico as minhas boas obras, eu me relaciono com Deus da minha forma, do meu jeito. Afinal de contas, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei ninguém, eu não cometo adultério, eu não pratico o mal como esses outros homens. Eles são sábios e entendidos aos seus próprios olhos. Quando nós estamos nos relacionando com Deus, o padrão de comparação, a medida de justiça, se chama Jesus Cristo. Homens caídos não podem se comparar com outros homens caídos, só porque os pecados de alguns são maiores ou mais feios ou mais terríveis que os pecados de outros. Todos os descendentes de Adão pecaram, sem nenhuma exceção. Então, quando uma pessoa fala que já tem a sua religião, ou ela já se baseia na sua própria moral, na sua própria filosofia, na sua própria visão daquilo que é correto, ela está se tornando sábio e entendido. E ela está rejeitando a verdade que vem de Deus. Ela está negando a verdade, negando a Jesus Cristo, negando a sua absoluta incapacidade de salvar-se a si mesmo. Ela está confiando na sua moralidade, ela está confiando na sua religião, ela está confiando nas suas boas obras, ela está confiando nas suas práticas de vida, ela está confiando na sua filosofia, na sua educação, na sua polidez, no seu status, na sua posição social. Ela está sendo sábia e entendida aos seus próprios olhos. Estes nunca verão o reino de Deus. Ao ouvir do reino, ao ouvir de Jesus, eles se defendem, eles se fecham, eles não aceitam a verdade. E aqui em Jesus, então, diz que o Pai tem prazer em revelar as coisas, tem prazer em revelar o seu Filho, tem prazer em revelar o seu amor, a sua salvação, a sua graça. Ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Queridos, você precisa se tornar pequenino para herdar o reino de Deus. Você precisa se despojar de todo o orgulho, de toda a autossuficiência, de toda a arrogância, de toda a sua justiça própria, de todos os teus valores, filosofias e pensamentos sobre Deus e sobre si mesmo. E você precisa se humilhar diante da verdade, se tornar pequenino ao ouvir a palavra de Jesus e receber com mansidão essa palavra no seu coração, no seu espírito.
quando essa palavra entra dentro de você, do seu espírito, pela fé do seu coração, esta palavra salva você. Essa palavra transforma a sua vida. Essa palavra perdoa os teus pecados. Essa palavra abre os teus olhos para Deus e para o seu reino. Jesus diz aqui: ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, ninguém conhece Deus Pai, ninguém, a não ser o Filho Jesus e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E a quem Jesus tem prazer em revelar o Pai? Aos pequeninos, aos mansos, aos humildes, aqueles que não se defendem da sua palavra, aqueles que aceitam 100% a palavra de Jesus Cristo quando a ouvem, quando a recebem. Ele diz: vinde a mim, vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu mesmo sou manso e humilde de coração. O próprio Jesus é manso, o próprio Jesus é humilde de coração. Como que as suas criaturas vão se portar diante dele de forma arrogante, de forma orgulhosa, vão confiar em si mesmos? Você quer entrar no reino de Deus? Você quer ter a salvação da sua alma? Você quer ter o perdão dos seus pecados? Seja pequenino diante de Deus. Seja pequenino diante de Jesus. Quando você olhar para a sua cruz, você tem que entender que era para você estar ali. Você tem que ter essa humildade de olhar para si mesmo e falar: as minhas obras, a minha justiça própria, o meu entendimento, a minha moralidade, a minha filosofia mereciam a crucificação e a morte. Esse é o meu estado diante de Deus como homem pecador, sem Jesus Cristo. O próprio Deus diz na sua palavra: as vossas justiças, as vossas obras de justiça são como trapos de imundícia diante de mim. Eu preciso chegar diante de Deus e diante do seu Filho de mãos vazias. Eu não posso chegar dizendo: Deus, eu não sou como aquele assassino, eu não sou como aquele ladrão, eu não sou como aquele mentiroso, eu não sou como os demais homens, eu sou melhor do que os outros, eu não sou tão mau assim, tem um lado meu que é bom, tem uma parte minha que é boa. Você está sendo sábio, você está sendo entendido aos seus próprios olhos. Você está colocando Deus dentro da sua pequeníssima visão de como Ele deve ser. E Deus não se submete a ninguém. Agora, se você se tornar humilde, se você se tornar pequenino, se você vier para Jesus como uma criança, o reino dos céus se abrirão sobre ti. Os rios de águas vivas do Espírito Santo inundarão o seu espírito, inundarão o seu coração. Você será completamente regenerado e completamente cheio da vida de Deus, da vida de Cristo, do Espírito de Deus. Você terá a vida eterna. Você saberá que Deus te ama e que Ele já fez tudo por você, desde que você seja pequenino. No Evangelho de Mateus, também capítulo 18,
A partir do versículo 2, Jesus diz assim: Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles, dos seus discípulos, e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Conversão é você aceitar o que Jesus fala e negar a si mesmo. Não importa mais o que eu acho, não importa mais o que eu penso, não importa mais a minha sabedoria, não importa mais o meu entendimento. O que Jesus fala é a verdade para mim, tal qual uma criança quando seu pai ensina ela. Se você se tornar humilde como uma criança, você será grande no reino dos céus, porque Deus poderá te encher cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, com a glória que pertence só a Ele. Mas os sábios e os entendidos querem ter glória em si mesmos, querem ter glória no que eles são por si mesmos, nos que eles fazem por si mesmos, nos que eles pensam por si mesmos, e morrerão em seus pecados fora do reino dos céus, por causa da sua arrogância e do seu orgulho. Mas aqueles que se tornarem humildes serão cheios da plenitude de Deus para todo sempre. Amém? Se você gostou desse vídeo, deixe um like para os pequeninos. Se você não é inscrito no canal, inscreva o seu nome no rol dos humildes de coração e neste canal. E por favor, compartilhe essa verdade a todo aquele que um dia você quer encontrar no reino dos céus. Amém? Um grande abraço.